Em nome de Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. Então, hoje é 27 do mês, e como todos os meses, de tarde, pelas 3 horas, esperamos a visita da bem-aventurada Virgem Maria. Assim como ela está lá no céu, assim ela se faz presente aqui conosco. Todos os dias 27, por aquela hora, ao menos neste dia, como uma visita mensal já fixada. E hoje, então, celebrando a missa do comum de Nossa Senhora, tivemos aí justamente, depois desse elogio, que ela que recebe dessa mulher, que ouve Jesus, essa palavra do Senhor, que feliz é aquele que ouve e coloca em prática a sua palavra. Bem aí assinalado o cisma que nós estamos vivendo. Eu já digo em 2 vertentes, isto é, já não se ouve mais a palavra de Jesus porque é falseada, essa aí é outra palavra, não é mais a palavra de Jesus. Vejam quando Francisco diz que é contra o espírito do Evangelho falar em condenação eterna, em pecado mortal, pronto, já não é mais o Evangelho de Jesus, né? É o Evangelho de Bergoglio e da sua gangue, mas não de Jesus Nosso Senhor. E o pior, então, ainda, a prática que se lhe segue. Quem não ouve a palavra, a autêntica palavra de Jesus e da Santa Igreja Católica, inventa a prática que Bergoglio quer impor aí e já vive desde o início do seu sacerdócio. Então, queridos, o cisma fica bem delineado também nesta missa do comum da bem-aventurada Virgem Maria. Mas hoje, já que é da sua visita, realmente nós imploramos a Deus. Imploramos que ela leve a nossa rogação a Deus. Porque precisamos, a Santa Igreja precisa muito de prece, de muita oração. Esta é a hora das trevas que se abatem sobre o mundo. E por isso a igreja, eu digo a igreja remanente, a igreja remanescente, aquela que realmente resta como autêntica igreja católica, esta deve recolher-se, como nós estamos aqui recolhidos nesta casa, a fazer penitência e a orar. Então, ore conosco, é a nossa súplica na missa de hoje. Ore conosco a Mãe de Deus, a Mãe da Igreja, a Mãe de todos os homens, a bem-aventurada Virgem Maria. E rogue por nós a seu Filho, ao seu divino Filho. Se nós precisamos de oração, imagina este mundo. Imagina os pobres fiéis que não se acordam ou não querem se acordar da realidade que vivemos, do cisma que aconteceu, e estão entregues à mão desses falsos pastores, desses falsos profetas, padres, bispos e Bergoglio, que querem conduzi-las aí. Ontem nos aconteceu na comunidade algo realmente elucidativo.
Porque apareceu aí na internet uma notícia, quanto seja fiável ou não, também não importa, não interessa. Alguém ficava procurando a origem da notícia. Procure a origem da Evangelho Gáudio. Evangelho Gáudio também, claro, mas da Amores Letícia, pronto. Não precisa procurar outra origem. Se encontrar a origem da Evangelho Gáudio e da Amores Letícia, pronto. Mas dava notícia dos devaneios que Francisco está sofrendo. E alguém ainda imaginava os assaltos do demônio sobre a mente e a cabeça deste pobre homem. E ele diz que ele andou dizendo na Cúria Romana que ele e Deus não andam muito bem um com o outro, e que Deus podia deixar um pouco de ser Deus para poder atendê-lo, e que, enfim, todas as boboseiras que essa mente perturbada de Francisco sente. Mas eu fico pensando nos assaltos que os demônios fazem também a todos os católicos, que eram católicos, agora são da seita de mergulho. São da seita, estão numa seita de mergulho. Mas até então eram católicos romanos, como nós. Fico imaginando a perturbação do espírito dessa gente. Os demônios todos querendo convencê-los de que não houve cisma, que nada, tudo continua igual. Mas isso não é da tradição da igreja, esse negócio da comunhão aos recasados. É humano reconhecer o sentimento positivo entre essas duplas homossexuais. E assim vai por fora, assim vai adiante. Assim vai adiante. Todos os demônios estão fazendo na cabeça desta gente. E perturbando deveras. São os demônios que convencem este povo, assim como convence Francisco, convence cardeais, bispos, padres e o povo fiel. Que reluta, que não quer admitir que estamos num cisma. E o demônio fica convencendo essa gente, perturbando essa gente. Mas isso é apenas o começo. Imagina a perturbação que não vão viver quando estiver aí presente o anticristo. E agora imaginem a perturbação que não vão sofrer quando estiverem no inferno, no meio das chamas eternas que Francisco nega. Isso é só um ensaio para aquilo. Se nós, queridos, sofremos com os demônios que nos atacam, que põem medo nos nossos corações, medo de dizer a verdade, medo de evangelizar com o evangelho verdadeiro, aquele que saiu da boca de Jesus. Se os demônios põem em nós o medo de que continuar firme na prática multissecular que a igreja manteve na sua moral, matrimonial, familiar. Se nós somos assaltados continuamente pelos demônios, agora imagina essa pobre gente, essa multidão imensa de católicos que não quiseram reconhecer o cisma, que houve a criação de uma seita e que eles estão lá do lado de lá, pertencem a essa seita, a seita mergulhana. Imagina os assaltos dos demônios. E então, a nossa oração hoje é pela mãe, que ela realmente nos socorra,
e socorra sobretudo essa parte tão grande e ainda a mais nobre da igreja, porque pega todo, praticamente não é todo, mas pega praticamente todo o clero. Ontem ainda tínhamos notícia do nome de 4 cardeais que poderão, porque até agora não vi resistência nenhuma, mas que poderão vir a resistir. Mas a grande maioria de cardeais, de bispos, de sacerdotes estão nessa seita. E atacados pelos demônios, com certeza. Todos eles perturbados, não vendo mais a verdade, não vendo mais a realidade, desconhecendo o Evangelho de Jesus, nosso Senhor. E querendo colocar em prática toda outra vivência que não é aquela que a igreja todos os séculos pregou. Então, elevemos a Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, o seu imaculado coração, ela que foi discípula fiel, ela que praticou, viveu até o heroísmo, a fidelidade a Deus. Que esta mãe preocupadíssima, que esta mãe tristíssima, essa mãe dolorosa, que ela venha com todas as graças, com todos os socorros, com todos os auxílios, de todos esses filhos desvairados, e nós entre eles, e nos socorra a todos das insídias do inimigo, que assaltam e perturbam grandemente a Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Alleluia. Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Aleluia.